Vai ter uma curva gigantesca por muito tempo. A gente projeta aí pelo menos uns 20 anos de crescimento sólido aqui na cidade, tranquilamente. E quem se posicionar agora vai estar se posicionando muito bem. Aonde que está sendo o olhar de venda? Onde que está o olhar de quem está comprando? O Balneário teve um VGV de 0,79 bilhões vendidos, em comparação a Porto Belo de 1,8 bilhões vendidos em 4 meses. Então eu acho, Ana, que o que mais diferencia Porto Belo de Itapema, de Balneário Camboriú, é o fato de que Porto Belo está sendo preparada para ser uma cidade para o ano inteiro, sem o adensamento gigantesco, com outras dinâmicas de vivência na cidade do que tem em Balneário Camboriú hoje e Itapema. Hoje o nosso PacCast é com o Bruno Moreira, corretor de imóveis aqui da nossa região, que acompanha de perto a evolução da cidade, o comportamento dos compradores e os novos empreendimentos que estão moldando o futuro da nossa cidade de Porto Belo. Bruno, primeiramente, muito bem-vindo ao Obrigado. PacCast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, para nós é muito gratificante fazer esse episódio aqui contigo, Bruno, porque o Bruno, assim como a Pax, é de uma empresa, de uma imobiliária familiar, né? Exatamente. Inclusive, os nossos pais são xarás, Só muda uma letra. só muda uma letra, né? O meu pai é César, o pai dele é César. Então, Bruno, eu queria que tu contasse um pouquinho, né, de como vocês entraram nesse meio do mercado imobiliário, né? Como que formaram essa imobiliária que hoje eu vejo que é uma referência na região por conta de conteúdo, né? Por trazer dados, por trazer estatísticas, por argumentar com propriedade na hora das vendas, né? Até para nós é muito legal porque não é só mais um corretor, é um corretor ativo dentro da Pax, é um corretor que ativamente está vendendo, principalmente na Mar, né? Com É um certeza. dos nossos corretores com maior pontuação quase da nossa corrida de vendas interna. Então, Bruno, conta um pouquinho da trajetória de vocês aí dentro do mercado imobiliário aqui. Tá, legal, Ana. Então, a trajetória ela começou há mais ou menos uns 9 anos atrás, comigo e com meu irmão, na realidade, eu e o Vitor, porque a gente tinha uma agência de marketing e a gente atendia principalmente incorporadoras e imobiliárias. Uhum. Então, muita gente acha que o pai, que é nosso, né, quem lidera a imobiliária, que trouxe a gente para o mercado, mas foi um pouquinho diferente. A gente começou lá atrás, no Rio Grande do Sul, com essa agência, e aí então, por meados de 2019, no meio de uma das campanhas que tinha dado muitos contatos interessados, o meu pai já aposentado em casa, a gente desesperado para ter gente para atender esses clientes, e a gente fez o convite pro pai, ó, quem sabe tu não vai lá ajudar a gente a atender essas pessoas. Nesse lançamento, o pai comercializou 5 terrenos de cara, assim, e ele despertou uma nova paixão, profissionalmente falando. E aí, então, ele entrou de vez na área. Ele, né, fez o curso de corretor do Cresci, se tornou corretor de imóveis oficialmente, e começou a performar muito bem na cidade lá do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, do interior, de 60 mil habitantes. Naquele ano, ele fez 50% do VGV da imobiliária. Ô, louco! Ele realmente, assim, foi muito a fundo e, como tu comentou antes, assim, que tá no nosso DNA essa busca por conhecimento, por dados. Posso dizer que isso é o pai que trouxe pra gente também, porque naquela época ele já entrou em mentorias, em cursos, para realmente se especializar, entender o mercado. E isso, inclusive, é algo que vocês fazem muito bem, são referência no mercado, com todos os projetos que vocês têm, né, a respeito de conhecimento para os corretores de imóveis. A Unipax está sendo um sucesso gigantesco, mais esses podcasts. Então, lá pelas tantas, a cidade ela começou a ficar pequena, por tanto de potencial que ele Uhum. tinha, e quem enxergou isso foi o mentor dele, que é o Altemir Rocha, que é nosso mentor até hoje. O Altemir é Isso. fantástico, um grande líder assim do mercado. E ele falou: olha, tem uma cidade que para ti vai fazer sentido, que na época era Itapema. Não foi de cara Porto Não Belo, foi de não foi de cara. cara Porto Belo, mas Isso foi em que ano, Bruno? isso foi 2021 que eles se mudaram pra cá. Eles, tu não veio Não junto? vim junto, não vim Veio junto. só o teu pai? Meu pai, minha mãe e o meu irmão menor, o Gustavo.
Porque a imobiliária são 4 pessoas, né? São O 4 pessoas. pai e os 3 filhos. Exatamente, Mas exatamente. o mais Então, novo é o Gustavo, mas o Gustavo, do meio, o Vitor, eu sou o mais velho. e o Gustavo que hoje fica mais na parte de marketing. Exatamente. Então, os vídeos, edição, o canal do YouTube, ele que lidera ali, né? Ele Uhum. que puxou a frente do canal agora. E então o pai veio antes, né, com a minha mãe e com o meu irmão, e aqui ele começou a atuar. Ele trabalhou 6 meses numa imobiliária, adquiriu conhecimento, começou a performar aqui no mercado. E lá nessa época da imobiliária, Porto Belo ainda não era tão explodido que nem hoje, né? Não é tão referência que nem hoje. Itapema era muito mais, mas naquela época ele olhou para Porto Belo com um olhar um pouquinho diferente. E ele levou para as reuniões da imobiliária que ele queria trabalhar Porto Belo, ele via algo diferente em Porto Belo. Na época a imobiliária não seguiu tanto, né, o caminho. Hoje, obviamente, imobiliárias não só de Itapema, mas de Balneário Camboriú, Itajaí, até Florianópolis trabalham Porto Belo. Uhum. Mas ele viu que a aposta dele era nessa cidade maravilhosa que a gente está hoje. Então, lá atrás ele apostou muito bem na cidade. E daí faz mais ou menos, foi em 2024 que aí a gente decidiu realmente encerrar a agência de marketing, porque estava dando tudo tão certo aqui com o meu pai, que a gente pivotou os negócios e aí vamos unir forças e Tu nos saiu tornar de lá, veio pra cá só em só 2024. em 2024, exatamente. E até 2024. então tu trabalhava lá para incorporadoras imobiliárias Isso. E ajudava, e eu e meu irmão ajudava o ajudava. meu pai aqui. Exatamente. E, E daí era assim, eu vinha umas 2, 3 vezes a cada 2, 3 meses pra cá, gravava vídeos com o pai pra ele ter o conteúdo no YouTube, né? aham. Que é da onde vinham os clientes. E aí voltava pra lá. Mas só foi no final do ano que eu fui vir pra cá, em E que 2024. momento assim, tu é formado em marketing? Não tenho formação Não tem acadêmica. formação acadêmica, tu Não. trabalhava mais nisso, então Isso. em que momento tu falou, tá, vou largar e vou virar corretor e não talvez só vir para trabalhar fazendo os vídeos do teu pai? Sim, uma ótima pergunta, porque tem aquele discurso do Steve Jobs de connecting the dots, ligando os pontos do nosso passado, né? Então, eu sou eletrotécnico, eu quase me formei em engenharia elétrica, então eu tenho um pezinho nessa parte da construção, né? Esse conhecimento que eu gosto muito. E tive a minha agência de marketing, então, quando vai ligando os pontos, hoje vai fazendo sentido, assim, o quanto que eu consigo agregar com o conhecimento que eu vim carregando, mas não era algo óbvio ter me tornado corretor de imóveis. Foi no momento também de necessidade, que naquela época, momento de necessidade, eu chamei o pai para virar corretor. Aham. E agora se inverteu. No momento de necessidade do pai, com muitos clientes, inclusive foi o meu irmão menor, o Gustavo, que olhou para mim e falou: a gente precisa de 2 César atendendo aqui para dar conta de tudo. E tu é o segundo César, que tem o mesmo jeito, mesma paixão, mesmo carinho assim de atender. Então foi só no final de 2024 que eu despertei que virou essa chavinha, opa, acho que eu tenho que migrar realmente para os atendimentos e me tornar corretor de imóveis de fato. E o teu irmão do meio também já veio junto. Aí já veio junto, porque ele sempre ele ficou quando a gente tinha agência de marketing, ele fazia parte de gestão de tráfego. Então ele dominava Google, YouTube, ele, enfim, colocava as empresas lá no topo de pesquisa. E para nós ele sempre agregou com isso. Então ele encabeçou essa parte e agora mais recentemente ele também Já já tá tirou o fazendo as precinho, já vendas, está eu vi, fazendo os ele tá, atendimentos, fazendo já as tá dando as vendas. cestinhas pros clientes, que Exatamente, legal. exatamente. Então a gente trabalha, cada um tem uma função ali dentro da imobiliária, né? Mas principalmente a parte do atendimento assim encanta muito nós. Então eu, pai, agora o Vitor, a gente está encabeçando essa parte dos atendimentos. E como é que foi, acho que principalmente pro teu pai, porque tu já veio direto pra Porto Belo, tu não chegou a trabalhar em Não, Itapema, direto para né? Porto Belo. Como é que foi pro teu pai tirar essa visão sistêmica? Porque até pouco tempo atrás, realmente, o mercado de Itapema era muito fechado, né? O pessoal que queria Itapema era só Itapema, o pessoal que trabalhava Itapema só trabalhava Itapema, Uhum. né? Como é que para ele foi sair dessa bolha e olhar porque, pelo que eu entendi da timeline, tu podes me corrigir, Uhum. ele entrou um pouco antes do boom em Um Porto pouco antes do Belo, boom, né? exatamente. Então, agora é normal, é tendência, todo mundo vê que tá movimentando, então todo mundo vem Uhum, atrás. uhum. Mas o salto de coragem dele de, ok, não vou mais trabalhar Itapema, vou focar numa região que por enquanto ainda não tá
tão desenvolvida, Aquecida. aquecida. É. Foi um salto de fé mesmo, foi um ato de coragem, porque não era a onda do mercado, hoje a onda do mercado é vir a Uhum. Porto Belo. A- Até às vezes eu acho que a gente que está aqui dentro percebe isso, mas a nível nacional talvez não seja tanto, e esse talvez é um dos grandes tesouros para quem está chegando agora, porque ainda está muito no começo essa crescente de Porto Belo, mas na época menos ainda, porque tu precisa ter uma visão do que vai acontecer na cidade, e muito da visão que ele teve foi acreditando no poder da iniciativa privada em parceria com a prefeitura, Uhum. né? O Masterplan, que foi desenvolvido pela CIP, né? Que inclusive a CIP fundada Então, o outro pelo César, outro César, pelo meu então pai. as histórias acho que se cruzaram bem antes É. até, né? Foi muito através desse plano de desenvolvimento da cidade que atraiu o olhar dele e ele entendeu, opa, acho que ali tem algo que pode transformar a região, não só a bola da vez. A gente sempre fala que Porto Belo não é a bola da vez, porque bola da vez tem várias cidades que se dizem a bola da vez. Mas a forma como Porto Belo está se estruturando, ela está se consolidando como uma cidade referência a nível nacional. E acho que um pouquinho dessa visão ele teve lá atrás e eu lembro nitidamente da reunião que a gente teve para tentar decidir onde que a gente focaria, porque não teria como abraçar tudo, não tem como, nós somos apenas 4 pessoas, né? E aí o pai falou, vamos focar em Porto Belo. Então lá atrás foi feita essa decisão, muito baseado nesse plano de desenvolvimento que a cidade tinha e que a gente acreditava que as consultoras iam acompanhar esse desenvolvimento. Então, Antes de entrar um pouquinho sobre Porto Belo, porque uma coisa que eu gosto bastante no trabalho de vocês é que, como tu falou, vocês se fundamentam muito, né? E eu até vou depois trazer o case de como às vezes vocês rebatem as objeções dos clientes, que, querendo ou não, sempre tem, sempre tem. né? Mas nunca é só justificando ou depreciando o outro. Na verdade, é mostrando com número, mostrando com fatos, Justo. né? Então, hoje, vocês têm um canal no YouTube que é uma referência, É um dos né? maiores da região. Exatamente. E é um canal voltado para falar, além dos empreendimentos da região, falar Uhum. sobre o desenvolvimento da cidade, o que está acontecendo, né? E para nós isso é muito relevante porque, né, já chegou vários corretores através de vocês Comenta, para né? nós, né? Aham. Bem como clientes que vieram, olha, eu vi no YouTube um cara lá e eu Sim, quero sim. quero conhecer, né? Uhum. Então, como é que foi essa pegada de vocês e, de fato, fomentar esse canal, essa ferramenta? Porque hoje eu vejo que mesmo que vocês estejam muito atuantes no YouTube, perdão, no Instagram, nessas Uhum. outras redes sociais, eu acho que um grande forte de vocês é o Que é o YouTube, YouTube. né? E Isso. na era do imediatismo, dos vídeos curtos, dos vídeos com IA e não fazer mais a conexão cara a cara, vocês optaram por outra forma de trabalho, que ainda Sim, é muito humanizada, muito manual, né? E sim. tem dado esses resultados positivos para vocês. Então, como é que foi essa decisão? A questão de planejamento estratégico, como se segue isso daqui para frente? Não, Ana, a tendência é vamos continuar aqui por causa disso, nos vídeos Uhum. mais Legal. longos, ou não, talvez alguma hora eu migre pro botar uma IA gerando as Legal. falas, sabe? Bacana. Então, a gente, na época da empresa de marketing, a gente sempre vendia a ideia de que o YouTube era a nova TV. E Uhum. isso lá atrás estava começando ainda, realmente os canais abertos diminuindo, e a gente via pelas pesquisas, né, sempre baseado em dados, que o YouTube estava crescendo cada vez mais. E hoje em dia é a tendência, se tem uma TV ligada, é o YouTube que está rodando ali, não é Uhum. mais a TV aberta. Até o jornal hoje é O jornal através do é YouTube, exato. A gente pode pegar um case até como, por exemplo, o Cazé TV, Uhum. que hoje em dia está transmitindo Olimpíadas, Copa do Mundo e É. eventos esportivos que a gente jamais imaginaria que estaria no YouTube. Então, isso veio se consolidando. E daí a gente, né, sabendo essa informação, a gente pensou, não, vamos apostar direto no YouTube, porque as pessoas que vão querer pesquisar, elas vão olhar no Google, geralmente, né, quem pesquisa por imóveis pesquisa no Google, acaba caindo no YouTube, que é da mesma empresa, e por lá a gente vai conseguir ter uma conexão, como tu mesmo pontuou, uma conexão mais próxima, porque a gente não. É interessante, a gente não é uma imobiliária que tem muitos relacionamentos pessoais de potenciais compradores. A gente adquiriu isso ao longo do tempo através do YouTube. Então a Uhum. gente. É o famoso lead, né? A venda de lead que o pessoal fala, né?
E daí isso deu muito certo. Um dos primeiros vídeos que a gente fez mostrando Porto Belo explodiu hoje, acho que passa de 140 mil visualizações esse vídeo. E foi um dos primeiros que a gente fez. E a paixão do pai é o que ele transmitia nos vídeos. Por isso que a gente muitas vezes fala mais da cidade do que dos imóveis. Mas a gente acredita que é isso que faz as pessoas entender nossa qualificação em apresentar boas oportunidades para as pessoas. Então, é muito comum ver nos comentários o pessoal dizendo: ah, tá fazendo uma divulgação melhor que a própria prefeitura. Ah, o César tem que ganhar o título de embaixador da cidade de Porto Belo, coisas do tipo assim, né? Que a gente vê com bons olhos, porque realmente é uma forma de transmitir essa paixão, essa sensação de viver em Porto Belo que é maravilhosa. Mas com certeza a gente vê o mercado se modificando, então agora a gente está botando uma força maior no Instagram também, que é a plataforma de vídeos mais rápidos, onde tudo é mais efêmero, mas a gente vê que o consumidor ele está com um comportamento muito circular. Então ele olha o Instagram, mas será que isso é fake? Será que isso é seguro? Então ele procura no Google, cai no YouTube, depois entra no site. Então tem que estar presente nas principais plataformas para cumprir esse ciclo, né? Ganhar a confiança da pessoa. Então a gente vem sempre fomentando nosso site, agora o Instagram também, mas o YouTube com certeza, eu acho que é onde vem 70% aí dos nossos clientes. E recentemente a gente está também fazendo alguns testes daí com o IA, traduzindo, né, dublando os vídeos em português para inglês, para abrir um canal na gringa mesmo, porque a gente recebe muitos clientes fora do Brasil. Então a gente está começando esse teste do canal gringo daí. And how are your English? I Eu não speak sei just se a eu... little bit. Ok. Eu nem sei se eu falei certo. Mas a gente tem que estar realmente, assim, eu estou estudando italiano agora, tem que estar afiado no Fala inglês. italiano. Para, Lomon, um pouco eu falo agora, né? Tô começando a falar, mas tem que estar sempre atento às tendências de mercado, isso Sim. é primordial. E eu vejo muito que agora no nosso mercado, essa questão de, como tu falou, né? De muitas pessoas de fora olhando para cá, Sim, né? Então, Estados Unidos, eu vejo mais que essas grandes cidades dos Estados Unidos começaram a olhar muito para cá, muito. né? Então, se a gente não se aperfeiçoa, eu concordo assim. E eu vejo que muito de Porto Belo de ter ganhado essa potência, esse olhar, né, internacional é pelos grandes nomes de fora vindo para cá. Com certeza. Né? Então, grandes nomes internacionais como Hard Rock aqui no vizinho, Uhum. que impacta diretamente na nossa cidade, né? O Neymar assinando Isso. por aqui, James Lerner, o segundo melhor urbanista do mundo, assinando projeto aqui, Starbucks, primeiro fora do aeroporto de Santa Catarina, aqui na nossa Exato. cidade. Então, acho que são esses nomes internacionais apostando que estão trazendo os olhares dos investidores de fora Com também. certeza, com Né? certeza. Eu vejo assim, tanto de grandes companhias, empresas, quanto também de grandes arquitetos, como tu pontuou do Jaime Lerner, Sim. assim, são pessoas que ligam um ponto de alerta nos investidores ou nas Sim. grandes empresas. Poxa, como assim uma cidade de 31 mil habitantes, de pescadores, Tem isso. tem tanta infraestrutura de qualidade? Então, para quem ainda chega em Porto Belo e não vê a cidade pronta, muita gente é difícil de acreditar, de entender o que está acontecendo, precisa de mais tempo para olhar os movimentos de mercado. Eu acho que isso que eu aconselho todo mundo que ainda está em dúvida de Porto Belo é olhar os movimentos de mercado, porque o sucesso ele deixa as pistas, ele vai deixando os rastros. Pô, não, grandes empresas não tomam decisões somente por achismo, elas têm muita análise para colocar o nome aqui dentro. E Porto Belo tem ganhado destaque nacional e mundial por conta desses nomes, né? Né, um dos meus argumentos, eu falo assim, como que, né, eu não vou falar nomes, então como que o ser humano não acredita em Porto Belo, mas a gente tem o maior, né, e o primeiro campo iluminado de golfe da América Da América Latina, Latina. o nosso aeroporto movimenta mais voos particulares do que aeroportos aqui da região, Aham. né? James Lerner botando um bairro parque, o primeiro bairro parque do país aqui,
agora o complexo ali com o Rafa Nadal, né, o complexo do Neymar, grandes nomes do meio esportivo, hard rock, né, o 360 no meio das águas. Isso. Então, como que isso tudo está acontecendo, outlets, eu falo também, por que que em Porto Belo, que está ligando um catamarã a Balneário Camboriú, que é a Dubai brasileira e não Isso. é a vizinha, Balneário Pissarras ou é Bombinhas ou é Itapema, por que que é em Porto Belo, Exato, né? exato. Então, como que isso tudo está acontecendo, mas o ser humano ainda não acredita na cidade? Eu vejo, tem aquela. Eu comentei com um cliente esses dias, tem aquela. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tem uma curva de adoção da tecnologia. E eu acredito que a gente ainda está no ponto dos early adopters, das pessoas que acreditam no início ainda do projeto. Os mais ousados. Os mais ousados mesmo, porque a gente vem de uma cultura que o brasileiro ele é muito, como é que eu posso dizer, ele duvida muito das coisas acontecer e eu compreendo essa questão, porque a gente depende muito do desenvolvimento público para as coisas acontecerem. Só que quando a gente chega em Porto Belo, o desenvolvimento que vem da parte pública, ela está acontecendo em parceria com a privada. Então, esse fomento da iniciativa privada está acelerando muito o que talvez demoraria 30, 40 anos para acontecer em Porto Belo, está acontecendo em 5 anos agora. Então, muita gente tem os dois lados. Tem gente que chega aqui e diz, não, isso nunca vai acontecer. E tem gente que chega aqui e diz, não, já passou a hora. Existe um meio do caminho entre essas duas Já passou questões. a Tem muita hora. gente que diz que já perdi o time, eu tenho que procurar outra coisa. Porque não entendeu os movimentos do mercado, não entendeu que a gente ainda está no Embrião. começo, é um início ainda, tudo que está acontecendo. Só que é um início privilegiado, porque olha os nomes que a gente citou agora, que tornam a Porto Belo a única da América do Sul, o maior da América Latina, tudo é o melhor, o maior. É. O E isso, o primeiro, primeiro. Porto Belo, né? Falando agora de Porto Belo, foi o primeiro pré-certificado LEED residencial de Santa Catarina, Exato, que veio né? através de Que veio vocês. através da gente com o Blue Forest, que é essa maquete que está aqui atrás. Então, é, eu acho que a cidade em si, ela veio transformando e movimentando o mercado e tendências que muitas vezes o comprador daqui, o que está habituado, não tem como cultura. Não tem. Olhar para os diferenciais, olhar para quem assinou, olhar para a qualidade daquilo ali, uma premiação, uma certificação internacional, o que que isso me agrega? Porque a gente ainda não tem palpável ir Exato. ali e sentir a diferença do com e sem. Isso. Só que o olhar lá do exterior, o olhar de fora, olha pra cá e fala: "Cara, isso pra mim é necessidade, não é um diferencial, isso deveria ser uma obrigação", Obrigação. Exato. né. Exato. Então eles olham pra cá já: "Cara, eu vi que vocês têm isso, eu vi que vocês têm aquilo". A gente atendeu com outra imobiliária também, um cliente de Nova York. Ele Uhum. trabalha na bolsa de valores, ele falou: "Eu vi que vocês têm o primeiro selo ali de Santa Catarina, né, pra mim isso aqui, cara, não tem um lugar que eu vou, não tem um lugar que eu não compro, que não tem esse selo", Sim. né. Sim. Olha a diferença, né? A Exatamente. gente tem que explicar o que é, e tá tudo bem, porque é novo pro mercado. Mas justamente quem tem. As consultoras que entenderam que isso projeta a cidade de Porto Belo para um outro nível, é o que está acontecendo de fato, e quem chega antes é eu sempre digo, quem chega antes vai ter os olhos apontados para si, que é o caso de vocês que têm esses empreendimentos com as certificações LEED, e agora o WELL também. E e a gente percebe o quanto que Porto Belo ele se descolou, até pegando como referência Itapema e Balneário Camboriú. O fato de a gente ter se desenvolvido antes foi muito bom, porque a gente pôde aprender com os erros, buscar não repeti-los e aprender com as coisas boas também para melhorar, né, repetir ou melhorar as coisas boas. Só que o ponto chave que eu digo para os nossos clientes e para as pessoas que nos acompanham é que Porto Belo, ela está se tornando uma cidade que ela se descola em questão de qualidade de vida, e a qualidade de vida está atrelado a isso. Por exemplo, quando eu vou para São Paulo é um mercado que valoriza já grandes nomes de arquitetos, certificações internacionais, e Porto Belo é uma cidade pequenininha que está começando agora e já tem esses nomes aqui dentro, já tem as certificações. Então, isso a gente consegue olhar para o futuro já entendendo para onde ela vai chegar com esse tipo de, né, de atributo.
Deixa eu perguntar a tua opinião, porque tu falou agora de São Paulo, né? São Paulo saiu nas pesquisas que recentemente houve um crescimento exponencial de compradores e investidores na parte do mercado imobiliário de luxo lá, Uhum, né? No meu entendimento, eu vejo isso como uma questão de segurança patrimonial de quem tem capital por lá. certo. Então, eu tenho capital, é uma cidade que a gente sabe que é movimentada pelo mercado financeiro, né? Então, eles acabam. Como não dá para dizer que o país sempre esteve num equilíbrio. O Brasil sempre esteve em crise, sempre teve problemas A econômicos, gente está sempre, acostumado desde o início. sempre teve crises políticas, mas eu vejo essa movimentação desse crescimento de mercado específico de luxo Uhum, como uma segurança patrimonial de quem tem recursos de lá, exato, exato, né? Então eles diversificam a carteira e aplicam nesses imóveis. Mas exato. aplicam em São Paulo, que é, como tu falou, já tem esse reconhecimento, já tem essa bagagem de trazer nomes e arquitetos e, claro que, né, Certificações também. certificações. São Paulo é um polo arquitetônico maravilhoso para quem Nossa, quer ir com estudar, certeza. né? Mas eu fico pensando como que eles ainda não olharam para cá, que São Paulo já é uma cidade grande, né? Uhum, Tu tá aplicando lá para ter segurança. Só uhum, que se tu é um investidor que pensa tanto na segurança do teu patrimônio, também mais na valorização da tua carteira, exato. como seria esses investidores que estão aplicando lá se aplicassem na mesma questão de imóveis de luxo, em construtoras consolidadas, em locais privilegiados, bem como por lá, Uhum. né? Mas com a liquidação e com a valorização daqui. Ótima pergunta. Eu vejo que talvez uns anos atrás, eu não digo muitos anos atrás, tipo 2 anos atrás, 3 no máximo, talvez a relação risco-retorno para esses investidores fosse um risco muito alto, Uhum, de não entender se realmente ia virar e as coisas iriam acontecer. Hoje eu vejo já um cenário completamente inverso. Eu acho que a gente tem dados de sobra e referência de outras construtoras, de arquitetos, de certificações, de planejamento, de construções já em andamento que trazem essa solidez que talvez o investidor que tinha dúvida antes agora vai olhar e dizer, não, está acontecendo e vai acontecer. Então uhum, pode se tornar realmente um destino para essa minha alocação de recursos, onde além de uma segurança patrimonial, eu ganho com a valorização. Então, eu acho que aos poucos a gente está tendo essa virada de chave para alguns investidores. Por exemplo, os dois compradores que a gente teve agora do Namar, por último, foram dois investidores de São Paulo. sim. Então, eles entenderam que o nosso mercado é um mercado escasso, porque a gente tem uma limitação de terra, né? Que nem Uhum, tem uma frase que é muito boa: Deus não faz mais praias, né? As praias que existem já estão ali. Então, a gente tem uma faixa de terra limitada, só que com um nível de qualidade que atende ao que eles já estão acostumados lá em São Paulo. uhum. Então, esse movimento eu acho que ele vai se tornar natural na medida que as pessoas conheçam Porto Belo, entendam mais de Porto Belo, porque, como tu bem pontuou, aqui, como a gente está no início, tu vai ganhar ainda com a valorização, não está consolidado, a gente ainda vai ter uma curva gigantesca por muito tempo, a gente projeta aí pelo menos uns 20 anos de crescimento sólido aqui na cidade, tranquilamente, e quem se posicionar agora vai estar se posicionando muito bem, porque apesar da cidade estar no início, eu digo que tu tem que olhar para frente, só que a história já está sendo escrita agora. Então, Sim, terrenos bem localizados já estão ficando escassos. sim. Terrenos como o do próprio Namar, tu não Não consegue tem. mais, não existe mais. Então, eu vejo que o fato das construtoras, como vocês têm apostado em assinaturas, em certificações, faz essas pessoas entenderem que aqui pode ser um bom lugar para investir. E vocês, como esses representantes da nossa região, como vocês veem esse descolamento que tu fala, esse destaque de Porto Belo em relação a Balneário Camboriú e Itajaí, não só o destaque, mas também a questão de procura, né? Uhum, E como que os clientes estão enxergando a nossa cidade em relação a essas outras duas potências, né? uhum. Que já tiveram a sua curva de valorização, ainda tem, claro, mas que eu vejo que pelos números já não é tão acentuada quanto Porto Belo, né. Exato. As cidades, elas, apesar de próximas, elas vivem momentos distintos. Então, existe o mercado de Porto Belo. Dentro do mercado de Porto Belo existem micromercados dentro de cada região de Porto Uhum, Belo. E aí tem os micromercados também de cada uma das cidades. Então, eu acho, Ana, que o que mais diferencia Porto Belo de Itapema e de Balneário Camboriú
O fato de que Porto Belo está sendo preparada para ser uma cidade para o ano inteiro, sem o adensamento gigantesco, com outras dinâmicas de vivência na cidade do que tem em Balneário Camboriú hoje e em Itapema. Então, Itapema eu vejo que hoje é uma cidade consolidada, maravilhosa, só que carente de alguma parte de serviços, de uma infraestrutura que talvez ao longo dos anos vai acontecer, mas hoje não tem. E Balneário Camboriú tem uma orla maravilhosa, tem um estilo de vida também fantástico, com muitas opções de serviços, e isso é muito legal, só que com um adensamento que para muitas pessoas já não é mais o que elas gostariam. Tanto que muita gente está migrando de Balneário Camboriú para viver em Porto Belo. Então, eu acho que essa dinâmica que faz Porto Belo se destacar. Ela olha para as cidades vizinhas, mas tem uma proposta diferente. Então, Sim. eu acho que além dos números, existe o comportamento das pessoas, né? O estilo de vida que está hoje, depois da pandemia, acelerou muito essa busca por mais qualidade de vida, por uma vida mais equilibrada. E eu acho que as construtoras aqui de Porto Belo acertaram muito ao desenvolver a cidade, seus empreendimentos voltado a isso. Então, eu vejo que é esse comportamento de cidade que está atraindo as pessoas para cá, porque senão seria talvez só mais uma cidade com adensamento de prédios. E isso pode ter qualquer outra cidade do litoral. Sim. Mas o nível de estilo de vida completo que a gente tem na cidade é único que a gente está tendo aqui. O que pelo menos a minha análise, assim, de como eu também tenho formação em arquitetura e urbanismo, eu vejo onde eu acho que as outras cidades deram carência e que nós, como ainda uma cidade em desenvolvimento, eu acho que o mais legal realmente nós aqui atuando em Porto Belo é a possibilidade de construir uma cidade do Do zero, zero, né? É exato. uma folha É em uma folha em branco. branco. Balneário Camboriú, como tu falou, ela tem essa vida agitada, ela é repleta de serviços, né? Não tem insegurança no sentido, a cidade Perfeito. é vida, né? Tem comércios nos térreos, tu tem agitação, tanto na orla, na Brasil, mais para trás. Então tu tá bem abastecido de todos os lados, tu tem tudo perto, né? Mas primeiro que eu acho de extrema relevância lá é uma cidade que eu não vejo tanto. Eu posso falar com propriedade porque Mora eu lá. morava lá, agora Morava eu lá. até tô trazendo as minhas coisas Isso. pra cá, mas não é uma cidade com tantos verdes, Uhum. né? E isso eu percebo bastante. Na orla é uma situação, mas num geral não é uma cidade tão arborística, né? Uhum. E fora a orla em si, alguns pequenos pontos, é uma cidade muito grande, mas que carece de espaços públicos de qualidade, Sim. né? E a questão da infraestrutura, não dá uma chuva, aquilo lá alaga tanto, né? Mas acredito que agora com as novas obras ali das novas tubulações venha a aliviar, Claro, né? claro. Mas isso eu pontuo não para negligenciar ou para apontar defeitos das outras cidades, Sim. mas porque a cidade, a gente pode pegar isso e perceber que, cara, se eu não melhorar o sistema de drenagem, se eu não melhorar a questão de áreas permeáveis da cidade, Uhum. eu vou ter os mesmos problemas, Exato, né? exato. Agora, eu vejo que lá eu tenho uma vida noturna, eu tenho uma vida diurna, porque eu tenho térreos ativos, eu tenho um fomento, Uma né, de arquitetura bem feita. comércios no térreo, Do para térreo, cima exato. aí Exato. é outra Exato, discussão, exato, mas que isso é de extrema valia para a cidade, né? exato. É o que enriquece lá. E é algo que a gente tem que buscar de referência para cá. Pra cá, exato. Agora eu vejo que para essa questão de moradia, a cidade ela se tornou muito turística. Uhum. Então, para questões de investidores ou para fomentar essa economia do turismo, é de grande valia. Uhum. Só que para quem mora lá, Carece, né? acaba sendo um pouco complicado, né? Eu Uhum. pontuo por mim, aonde eu moro é cheio de ônibus, aonde eu morava era cheio de ônibus, e daí parava as ruas, e aí chega a não ser mais pro meu estilo de vida algo que faz sentido na minha rotina, Perfeito. né? Então, às vezes, até essa
esse plano diretor no qual prevê, ou pelo menos o master plan do Perequê, no qual prevê zonas específicas, pode melhorar até mesmo o ritmo da cidade. Então, aqui Exato. durante a orla, eu vou destinar essa parte do turismo mais voltado para praia, para comércio, para barzinho na beira da praia, para um restaurante, né, para uma padaria, para uma cafeteria, algo mais voltado para esse tipo de público. Agora, em outras zonas um pouquinho mais distantes desse miolo que a gente está, aí sim eu vou destinar essa parte mais hoteleira, né? Eu não vou botar no meio da cidade onde não tem nem espaço para um ônibus fazer uma curva, né? Exato. Então, acho que isso a gente tem que olhar como a gente tem a possibilidade com olhos muito mais atentos, Exato. né? E Itapema, eu vou ser bem sincera, eu fui correr lá ontem. Uhum. E eu achei que a aula, assim, a parte de corrida ficou muito legal, É maravilhosa. né? Eu adoro Só que a como tu orla. falou, falta o comércio ali, Falta. Falta né? ainda. Aquela vida na beira da praia, pra tá ali, pedir um petisquinho, ou vai fazer uma corrida de madrugada, Exato. às 4 da manhã, 5 da manhã, tem alguém ali te olhando. Não é Exato. uma cidade sem olhos para as ruas, né? Exato. Porque Exato. a maior parte do comércio ela chega a ser mais na segunda avenida, né? Isso, isso. Então, são pontos que eu vejo que a gente tem o privilégio de olhar Olhar e modificar. e trazer melhorado para cá, Exato. né? E hoje, como tu vê o cenário do comprador para Porto Belo em relação às outras cidades? Qual é o perfil, né, do comprador de Porto Belo hoje em relação a Balneário Camboriú, a Uhum. Itapema? Hoje, eu vejo que muita gente fala, se é para morar, é Balneário Camboriú. Agora, Aham. se é para investir, é Porto Belo. Tu vê que é realmente essa totalmente a distinção ou Uhum. Boa, não? ótima pergunta. Eu não vejo que existe uma cidade certa para investir e uma cidade certa para morar, até porque o imóvel, ele é um bem real. Ele é um bem que para ele existir, ele tem que ser utilizado para uma moradia. Então, se uma cidade ela é feita só para investir, ela vai virar uma cidade fantasma, porque seria só de investidores. É. É uma loucura pensar isso. Mesma coisa, eu fiz um prédio que ele é para investidores. Como assim um prédio para investidores? Quer dizer que ninguém nunca vai morar ali naquele prédio? Ou ele vai virar só um prédio de locação? Eu vejo que não faz sentido. A gente repete coisas que não fazem sentido. Eu vejo que tem, como tu bem pontuou, pro teu estilo de vida, talvez Balneário já não sirva mais. Então, eu vejo que as cidades elas têm um estilo de vida próprio, que as pessoas se identificam ou não. Porto Belo é uma cidade para quem entende que hoje tu já tem um estilo de vida muito legal. Eu digo isso porque eu moro aqui, eu adoro morar aqui, mas que vai ficar ainda melhor. Tem gente que olha para a cidade que está em obras, é uma cidade que é um canteiro de obras, né? E olha para isso e diz: não, eu não quero isso, eu preciso de Itapema ou Balneário Camboriú e tá tudo bem. Mas, de fato, eu vejo que Porto Belo, diferente do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas são moradores finais ou uma segunda moradia. Isso a gente tem nítido assim pelos nossos atendimentos e pelas conversas que a gente tem com todas as construtoras e outras imobiliárias parceiras. Muita gente acha que Porto Belo, por chamar atenção por conta dessa valorização, desse crescimento, acha que é só para o investidor. Mas, na realidade, o investidor, de fato, o profissional, aquele que compra, que ele segura o imóvel, que ele aluga quando precisa, que ele revende no ciclo certo, é 20 a 30%. É no máximo isso. A gente tem nítido no nosso cenário. 35% é o cara que ele se diz investidor, mas ele na realidade é um poupador. É um termo que o pai cunhou, É o é que o quer o poupador. desconto. É o que quer o desconto e é o que ele não está pensando só no investimento. Ele sempre vislumbrou uma moradia na praia, seja para moradia final ou para ter uma segunda, terceira moradia. Então ele se diz investidor, mas na realidade, por ser um poupador, esse imóvel não volta para o mercado à venda de novo, porque ele vai ficar com aquele imóvel. E depois tem em torno de 35% é o público de morador final. Muita gente já está programando a aposentadoria, comprando É o que eu ia agora com o dizer. melhor preço, com a melhor condição, para daqui 5, 6 anos vir viver a aposentadoria na praia. E eu vou dizer, Bruno, que esse é um perfil que eu tenho escutado muito dos atendimentos junto, né? Os corretores vêm, principalmente pessoas do interior do Paraná, de São Paulo, falando: ah, eu vou comprar porque daqui a tantos anos eu me aposento, eu quero uma vida Uhum. mais calma, eu vou vir para cá. Perfeito, Né? perfeito. E é um público que eu tô percebendo. E às vezes a pessoa compra no investimento, mas ela
ela fala: "Eu vou comprar para investir para locação". Ah, mas a minha família gosta muito de ir pra praia e daí eu vou. Exato. Então, às vezes, inconscientemente, ainda tem aquele desejo de vou usar, posso botar aí durante, a temporada, né, porque se a pessoa pensa: "Ok, eu não vou usar para morar, mas eu vou usar como uma segunda moradia", Isso, né. A nossa região, a gente sabe que durante a temporada é bem, conturbada, bem cheia. cheia, né. Então, se às vezes pega, bota para locação no período da temporada, já se pagou o ano inteiro, porque é quase o triplo se tu for botar uma A diária, gente tem clientes que faz 30, 40 mil reais em um mês de locação de temporada aqui em Porto Belo. né. Em En Porto Belo hoje já. então assim, hoje tem apartamentos nosso que fora de temporada é 10.000 o aluguel no mês, Então, né. imagina. Quanto que seria um frente mar numa diária? Seria Exato. talvez final do ano uma diária seria 10.000. Talvez, com Né. certeza. Então, a pessoa pode usar isso como uma renda, principalmente na alta temporada, né, que já vai se pagar se ele ficar aí 2 meses usufruindo o imóvel quando já deu uma, acalmada no Exato. fervo, vamos dizer assim, né. E outra coisa que eu queria perguntar ali de Porto Belo em relação às outras cidades, como tu vê a questão, de como trazer aquelas pessoas que ainda estão muito focadas na Praia Brava, Uhum, ou não, só vou em Itapema, mas não no sentido de pensar em moradia, fala: "Eu quero rentabilidade", né, uhum, eu quero ver o valor crescendo na minha conta. uhum. Como que tu tira essa visão de agora o melhor momento é em Balneário Camboriú, é Itapema, mas sim olhar para Porto Belo, porque às vezes ela pensa: "Aquele lá já está consolidado, então eu vou", mas na verdade aqui já está consolidado no sentido, é uma segurança, só Uhum. que a exponencial de valorização é muito maior, É, acho né. que tem que saber diferenciar o seu objetivo, né, que nem tu comentou agora. Se o objetivo é ver o meu patrimônio multiplicar e de forma mais rápida, eu tenho que olhar para uma cadeia antecipada do mercado. Quanto mais tarde eu chego na cadeia, mais caro eu pago. Então, vamos pensar numa escala micro. O que que é mais barato? Eu comprar um terreno, construir e vender, ou eu comprar uma casa pronta e revender? Vamos pensar no Minha Casa Minha Vida mesmo. É muito mais barato eu comprar o terreno, eu construir e eu revender. Eu vou ter muito mais lucro do que comprar pronto. Ou seja, quem chega mais tarde na cadeia paga mais caro. Então, quando eu já miro para uma cidade mais consolidada, para uma cidade que já está mais pronta, eu não posso chegar lá com essa ilusão de que eu vou ter ganhos exponenciais, porque o mercado não está nesse nível, nesse momento de crescimento que pode te entregar esse tipo de valorização. Diferente de Porto Belo, né? Até mesmo, tu mencionou ali Itajaí, que está vivendo um momento exponencial agora. Tem um estilo de cidade um pouquinho que eu digo que dá um pouco de match com Porto Belo, né? Diferencia um pouco de Balneário Camboriú e Itapema, justamente por essa pegada mais wellness, né? Do bem-estar. Então, eu vejo que talvez o público de Itajaí e Porto Belo Acaba sendo acaba sendo semelhante, semelhante, só que Itajaí já está com um ticket também que às vezes bem mais acaba sendo estourado. mais elevado. Só que aí justamente eu penso o seguinte, talvez a pessoa que olhou para Itajaí nesse sentido não esqueceu de olhar para Porto Belo com um cuidado maior, porque o nível de infraestrutura que a gente tem aqui é absurdo. Eu posso morar aqui, por exemplo, no Namar, ali frente mar, e na minha rotina eu levo o meu filho para o colégio bilíngue, Colégio Bom Jesus, onde ele tem uma educação bilíngue. Aí depois do almoço ele vai para a escolinha do PSG, enquanto de tarde, no final do expediente, eu vou jogar um tênis no Rafa Nadal Academy. No final de semana eu vou jogar golfe no único campo de golfe iluminado da América Latina, que fica em Porto Belo. Aí, no outro final de semana, eu vou chamar os parentes e vou lá para a ilha de Porto Belo, no Caixadaço, com a minha lancha, vou fazer um passeio náutico, andar Pego de o meu jet barco ski, aqui em Porto Belo e vou para o vou pro Caixadaço, né. Caixadaço, que é tudo Porto Belo. Tudo isso que eu tô falando é uma rotina de Porto Belo. Ah, eu quero final da tarde ir para um parque, tem vários parques aqui na cidade, então olha a qualidade de rotina que a gente tem aqui dentro da cidade. É. Em pouco tempo vai ter hospital, universidade, inclusive escreva o que eu estou dizendo, Porto Belo vai se tornar uma referência no campo da saúde. A gente já está vendo os movimentos. A gente vai ter vários centros médicos, esse hospital
é o primeiro, vai vir mais coisa boa por aí. Uma empresa chinesa agora trouxe para Porto Belo sua indústria, mais de 250 milhões. Metalúrgica. É uma indústria que eles produzem máquinas de raio-x, de Isso. tomografia, investimento de 250 milhões de reais. Eles não investem aqui por acaso, eles já entenderam o movimento de saúde que está acontecendo aqui dentro. E aí, justamente, aquele investidor que olhava para Porto Belo como uma cidade litorânea de interior, que tu comentou antes de São Paulo, né? O cara, opa, pô, mas os caras têm saúde, têm educação de qualidade, os caras têm turismo náutico, recebem cruzeiro, posso ter meu frente mar ali, posso ter rotina de esporte, de saúde. Cara, eu quero estar ali. E ainda com o benefício de, poxa, me diz outra região do Brasil que tem tanta novidade o tempo todo. Porque eu tô em Porto Belo, mas Itapema, Balneário, Itajaí é do ladinho. Floripa é do ladinho. Então eu moro aqui, mas eu aproveito tudo na minha E volta, né? ainda pega agora, né? Vai ter a passarela que liga o centro de Porto Belo até basicamente no Namar, e aí vai ligar Itapema, então eu posso fazer essa orla que não tem. Né? Eu fiz 18 quilômetros, eu fui andando, metade deu 9 quilômetros e voltei. Então, Isso. tipo, faço tudo a pé. Faz tudo a pé. Né? Tudo, Ou tudo. correndo, ou de bicicleta. Exato, aí vai do ritmo de Né? cada um. Mas isso que tu falou até mesmo dessa movimentação, né? Cara, a gente ainda tá sendo, né, o projeto do hospital, mas a gente tem uma UPA feita pela CIP, que é uma UPA sensacional, Referência. uma UPA referência. Eu, ao invés de, antes eu iria, pegava meu carro, ia lá na Unimed de Balneário Camboriú, ficava esperando 3 horas na fila para ser atendido. Aqui eu vou, sou atendida na hora, Exato. sou tratada 24 na horas. hora, 24 horas. É um lugar lindo, aconchegante. Eu até fiquei impressionada que normalmente é tudo branco, ele tem o toque do verde, tem. Então já é um ambiente diferente. Então, para mostrar, eu vou contar uma história que a gente fez uns atendimentos em Curitiba. E uma mulher falou assim para nós que ela estava em bombas, com o filho dela cortou o pé, surfando ali, e não foi um caso muito pior, porque ela conseguiu chegar a tempo na UPA de Porto Belo. Olha só. Porque se tivesse que chegar e ser atendido lá em Balneário Camboriú, não dava o time, né? Então, para ver como essas pequenas comodidades, né, num raio muito pequeno, porque Porto Belo, apesar de ser muito grande, para trás tem as zonas industriais, né? Exato. Mas tudo aqui perto Tu resolve tudo faz. pertinho. Mais Exatamente. de 2, 3 quilômetros, tu resolve tudo. Grandes marcas de supermercado, Coque, Comprão, Angelone, tudo aqui no entorno, né? Isso. Então, é uma cidade que eu vejo, assim, muito próspera. E até botando em números, como a gente estava falando, né? Essa exponencial de ver que hoje disponível em relação a Balneário Camboriú de janeiro a abril tem um VGV de 8,9 bilhões disponíveis, mas Porto Belo tem de 16,7 bilhões a serem vendidos. Isso evidencia o momento de mercado de cada cidade. Aonde que está sendo alocado esses recursos, né? Exato. E aí, aonde que está sendo o olhar de venda? Onde que está o olhar de quem está comprando? Balneário teve um VGV de 0,79 bilhões vendidos, em comparação a Porto Belo de 1,8 bilhões vendidos em 4 meses. Né? O sucesso deixa rastros, né? Tá aí a pista, né? Em relação ao ano passado, esses 3 meses foi o que a gente vendeu em 6 meses ano passado. Exato. Então, qual é a projeção para 2026? Exato. Né? De tanto alocação de recurso para quem está comprando e investindo. Né? E eu acho que é importante destacar que esses investimentos eles revertem para o município, para a infraestrutura da cidade. Porque as consultoras, para elas construir mais alto, elas têm que pagar uma outorga onerosa à prefeitura. E essa outorga, no caso de Porto Belo, ainda algumas construtoras, elas executam a própria obra, né, daquilo Como que elas têm. Como a dos moles, né, um investimento ali de 18 milhões de reais feita pela própria CIP. Em menos de um ano. Em menos de um ano, em parceria com a prefeitura. Então, a gente percebe que quanto mais recursos chegam em Porto Belo, mais eles são revertidos em obras para a prefeitura. Hoje a gente tem um cenário contrário de qualquer cidade do Brasil. A gente tem mais dinheiro em caixa do que capacidade de executar as obras. Eles sabem o que fazer com o dinheiro. Entre aspas, isso, né? Então, se tivesse uma vazão maior de projetos, teria mais coisa acontecendo ainda. Então, esse cenário positivo vira um círculo virtuoso, na realidade, onde quanto mais os investidores colocam dinheiro na cidade, mais a cidade cresce, porque eu sempre digo, a valorização imobiliária está atrelada à qualidade de serviços. É uma balança.
Se eu só tenho valorização e a infraestrutura não acompanha, é uma valorização virtual, ela é ilusória. Mas se eu vejo que a qualidade de vida, a infraestrutura está subindo junto, é porque a valorização ela é real. E é o que está acontecendo em Porto Belo. Então, essa que é a grande virada. Esses números, eles são impressionantes, na realidade. A gente está aqui, a gente está acostumado agora a falar de bi, né? É bi para cá, bi para lá. Mas são números impressionantes, que qualquer investidor que olha para isso, opa, o que Opa, está brilha o acontecendo ali? olho, Brilha o olho. né. E assim, até pontuando que tu falou, o investidor olha isso e fica mas às vezes, com a taxa Selic 15% ao ano, vale mais a pena, é mais seguro. Cara, o nosso litoral a gente diz que é conservador 15% ao ano, mas nenhum imóvel só rentabiliza 15% ao ano aqui no litoral, Não. né. Tanto se a gente for olhar até mesmo pela carteira da Pax, o mínimo que a gente teve aí foi 25% ao ano em imóveis a quase 400 metros do mar, Imagina. né. Já os próximos aqui foram acima de 35%. Então, Né. O Beach House, foi 54%. Aonde que tu aloca um recurso que tem não cinquenta e quatro por existe. cento ao ano? Não existe. E um bem ainda que é seguro, que é um imóvel, né? Então, eu acho que quando se fala de mercado imobiliário no Brasil, tu não pode olhar ele de uma forma generalista. Tu tem, como eu falei antes, regiões específicas que fogem da curva. Ok, a maioria das cidades do Brasil, a valorização do imóvel vai acompanhar talvez a inflação. Ok, mas eu não estou falando para tu investir num imóvel no interior que não tem nenhum desenvolvimento que vai valorizar só a inflação. A gente está falando de onde que ficam as assimetrias. Aonde a gente tá falando do Assimetria. litoral de Santa Catarina. Litoral de Santa Catarina. Tem outras regiões do Brasil que entregam? Tem, mas aqui é diferente. Aqui a assimetria, que é o quanto que tu aporta versus o que tu rentabiliza sobre aquele aporte, é gigantesco, né? Não tem nem como comparar. A gente até brinca que, não é nenhuma brincadeira, é uma realidade, né? Tem pesquisas que já estão omitindo a cidade de Porto Belo para não ficar feio para outras cidades, o quanto que aqui valoriza, o quanto que aqui cresce. Então, é isso que tem que ficar atento. Porto Belo não aparece em FIPZAP, não aparece em alguns índices, por quê? Porque é muito nova ainda, a gente não tem dados suficientes para essas empresas conseguirem medir. A gente tem outras formas de medir, que é esses dados que a gente traz aqui para o pessoal. Mas é essa discrepância que é gigantesca, né? Onde é que tu vai conseguir essa rentabilidade em algum outro produto financeiro, E né? se Não tu fala existe isso. isso para alguém, né, de outras regiões que investem em outras regiões, é É assustador, como assim? assustador. Né, mas é a questão de trazer e mostrar tudo o que está acontecendo, né, isso foi um caso a gente tem um cliente de Rondônia que ele tem um Namar inclusive e ele veio aqui para devolver o Namar, porque ele não via o potencial da cidade. E Olha aí a só, gente: "Calma, vem aqui, fica o final de semana, deixa a gente deixa eu te te mostrar. mostrar", né. E aí num final de semana a gente levou ele, né, pra sobrevoar, pra mostrar as obras, pra mostrar como a cidade tá literalmente um canteiro a céu aberto, ou é obra já acontecendo, ou é obra entregando, ou é tapume, ou é plaquinha de área permutada. E aí ele saiu daqui com um Blue Forest. Ficou Comprou com o mais um. Namar e pegou mais um, né. Sim, Então, às vezes, é a falta de informação. informação, né, muitas vezes pelo corretor que não abastece o cliente dele, né, não se interage de tudo que está acontecendo, não vivencia isso que está acontecendo, no qual o cliente perde grandes oportunidades. Grandes, grandes. E é por isso que o nosso trabalho no YouTube é tão forte, mostrando o desenvolvimento da cidade, porque se eu só mostrar prédio, prédio por prédio tem em qualquer lugar. Mas eu preciso mostrar o contexto, por exemplo, os prédios de vocês. Ele é um prédio que ele respeita o contexto onde ele está inserido. Sim. Sempre. Então, ele já tem um valor agregado a mais, né, dentro dos projetos. E quando eu entendo o contexto que a cidade está inserida, olha, quem não cogitou a investir aqui ainda Tá tá na hora de fazer tá isso, perdendo o porque trem, tá tá perdendo o perdendo o trem. trem, né? O melhor momento para investir é agora, né? Com certeza. Bruno, foi muito bom o nosso podcast, foi muito boas Foi conversas, maravilhoso. né, como eu falei, eu só li o bate-bola aqui, do resto eu não segui nada do nosso roteiro, mas vou deixar esse finalzinho aqui para você falar sobre vocês, a imobiliária, falar sobre o canal do YouTube, aonde que eles podem encontrar, aonde eles podem encontrar mais vídeos sobre Porto Legal. Belo e construtores,
né? Então, faça o seu marketing. Beleza. Ana, primeiro quero agradecer pelo convite, por estar aqui nesse bate-bola que eu amo falar de Porto Belo, de mercado imobiliário, de arquitetura, e é sempre um prazer estar aqui com vocês que têm esse DNA, né? E ainda mais sendo uma empresa familiar. E obrigado pelo convite. E para quem quiser saber mais informações a respeito da nossa imobiliária, pesquise no YouTube por César Moreira Imóveis, lá você vai ter muitas horas de conteúdo para entender sobre a cidade, para entender sobre o nosso estilo de atendimento, de trabalho. Também no Instagram, né, tem o César Moreira Imóveis e também o Bruno Moreira, meu perfil lá. Em ambos lugares também vai ter várias informações. E principalmente, aquilo que a gente já conversou, entre em contato conosco, fazer uma visita, uma videochamada, uma ligação, uma troca no WhatsApp. Com certeza a gente vai poder te auxiliar nesse processo de conhecer Porto Belo, de conhecer os empreendimentos, de fazer um grande investimento por aqui. Bom, Bruno, muito obrigada mais uma vez. É Eu sempre que um agradeço. prazer. Já falei isso várias vezes. É um prazer falar com vocês, principalmente do que a gente ama, Porto Belo, construção, né? E mais uma vez obrigada por aceitar o convite, Eu por que nos agradeço. proporcionar esse momento de muitas trocas e conhecimentos, né? E também muito obrigada a vocês por acompanharem mais um episódio e até o próximo PaxCast. Tchau, tchau.